Graça e paz, queridos. Estamos aqui, nosso resumo da última aula desse trimestre que estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. E para fechar esse assunto, nós vamos falar da importância da leitura, da meditação na Palavra de Deus. A aula nossa já aconteceu, então eu vou fazer para você aqui um retrospecto, um resumo daquilo que tratamos nessa última aula. Um foco especial aqui em relação aos benefícios da leitura da Bíblia. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tua bondade, te agradecemos por esse trimestre de estudo que se encerra. Te agradecemos, ó Deus, pela provisão da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela tem vida. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a compreender essa aula, compreender, Senhor, a importância da leitura da Tua Palavra e agir dessa forma, Senhor, dando crédito à Tua Palavra para que ela mude as nossas vidas. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Um resumo, então, daquilo que nós tratamos e, como eu falei, um foco específico aqui na questão da leitura da Bíblia. Eu vou falar aqui alguns benefícios da leitura em geral. Então vamos lá, o primeiro benefício. A leitura, ela promove saúde mental. Existe um estudo que foi feito que pessoas que leem correntemente, elas têm 2,5 vezes a chance de desenvolver o mal de Alzheimer. E também aquelas pessoas que jogam xadrez, aquelas pessoas que estimulam a sua mente com alguma atividade. Segundo benefício, reduz o estresse. Leitura de apenas 6 minutos pode reduzir o seu estresse em até 68%, diz um estudo da Universidade de Sussex, lá na Inglaterra. Veja só, né? 6 minutos apenas de leitura diária. Melhora o conhecimento geral. Terceiro benefício. A leitura ela vai ampliar o rol do teu conhecimento. Quarto, ela aumenta a empatia. O que é a empatia? A empatia é a capacidade da pessoa compreender a outra. Então, quando nós lemos sobre a vida das pessoas que foram do passado, nós compreendemos o contexto que a pessoa estava inserida, nós podemos entender melhor, compreender melhor as situações em que aquelas coisas aconteceram, entender melhor aquelas pessoas e compreender melhor assim também o ser humano em geral. Um quinto benefício é expandir o vocabulário. A leitura ela permite que você aumente o vocabulário, a qualidade do seu vocabulário, a quantidade de palavras e a qualidade do seu vocabulário. Você já viu aquela pessoa que só fala mano, tipo, é tipo, a pessoa não consegue desenvolver o seu vocabulário. Isso é falta de quê? É falta de leitura. Precisa ler bons livros. Melhora a qualidade da escrita. Quando você lê, você aumenta o seu vocabulário. Com isso, você também, quando você lê, você consegue identificar estilos de escrita dos escritores que você está lendo. Isso vai fazer com que você melhore a tua capacidade de escrever. Melhora também a capacidade de análise crítica. Quando nós lemos, nós somos obrigados a raciocinar, a pensar. Lembrando que inteligência, o que vinha a ser inteligência? É a capacidade de interpretar fatos. Quando você tem fatos que você está lendo, você é obrigado a fazer o quê? A fazer o processamento dessas informações. Isso se chama inteligência, a capacidade de processamento dessas informações. Então, a leitura ela vai aumentar a nossa capacidade de ter um senso crítico a respeito daquilo que estamos tomando conhecimento. Ou seja, não é uma informação já pronta que nos é dada. Ela vai ser trabalhada por nós. Melhora o foco e a concentração. Porque quando você está lendo, você precisa estar concentrado. E as pessoas hoje precisam de concentração. As pessoas hoje estão muito voltadas para aquela questão da multitarefa, né? Está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A pessoa está escrevendo uma carta, ao mesmo tempo que está lendo um e-mail e atendendo um telefone. 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Quando você está lendo, você fica focado na leitura para compreender aquilo que você está lendo. Isso é necessário para o ser humano desenvolver essa capacidade de concentração.
Melhora também o sono, por incrível que pareça. Até que nós falamos, né, em um dos pontos, que melhora a capacidade do estresse, né, relaxa o estresse, diminui o estresse. Então, a qualidade do sono será muito melhor quando nós temos uma leitura regular. E a 11ª vantagem, digamos assim, benefício que nós podemos listar aqui, tem vários outros, né, mas com certeza nós temos de reduzir aqui, porque o nosso tempo é curto, é estimular a criatividade. Quando você lê uma história, quando você lê um acontecimento, geralmente nós fazemos o quê? Nós idealizamos aquele contexto, aquele cenário, as personagens, nós vemos a cena, então isso estimula a nossa criatividade. Aqui foram 11 benefícios da leitura em geral. Então a leitura é algo importante para o ser humano, nós precisamos ler. Agora vamos falar em especial da leitura cristã, da leitura da Bíblia. O que pode nos trazer de benefícios a leitura da Bíblia? Porque nós aprendemos que as Escrituras elas são de autoridade de Deus, de autoria de Deus, elas têm autoridade divina. Então, quais seriam os benefícios que nós podemos ter da leitura dessa palavra? Então vamos lá, eu listei alguns aqui, com certeza há mais. Primeiro, aumenta a capacidade de entender o plano de salvação de Deus. Nós, quando lemos as Escrituras, nós temos uma possibilidade de melhorar o entendimento a respeito do plano da salvação de Deus. Às vezes nós entendemos uma parte, outra parte. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos essa capacidade aumentada. Permite conhecer melhor os fatos e personagens bíblicos. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas, de locais. Ela nos ajuda, portanto, a entender melhor a situação, o contexto que essas pessoas viveram, a rotina, o dia a dia dessas pessoas. E às vezes a gente é transportado para o dia a dia desses personagens e nos ajuda a compreender melhor por que eles agiram daquela forma. Terceiro, permite perceber o agir de Deus na vida das pessoas. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a ação, nós vemos algumas pessoas na Bíblia, nós vemos o poder de Deus agindo, isso vai nos estimular, sabendo que a mão de Deus é presente e está conosco ainda hoje, porque se esteve na vida daquelas pessoas, está conosco ainda hoje. A Bíblia diz que o Senhor era com José do Egito, quando ele saiu quando ele foi vendido por seus irmãos. O Senhor estava com José. Assim como ele estava com José, ele pode estar conosco também nos dias de hoje. Quarto benefício, nos ajuda a conhecer, entender e nos apropriar das promessas que estão reservadas para nós. A Bíblia é repleta de promessas, queridos. Alguns dizem que são 600, 2.000, eu não sei quantas promessas são. Não sei, mas há muitas promessas lá, promessas que nos trazem esperança, que nos trazem vida. Então, quando nós lemos essas promessas, então nós acabamos nos apropriando dela. Nós entendemos que as promessas são para nós e acabamos nos apropriando dela e vivendo essas promessas, nos apegando a essas promessas. Quinto benefício, serve como guia para nosso andar diário. Queridos, nós precisamos de um manual. Deus é o nosso Criador. Então, como um carro, uma fábrica, quando lança um carro, vende um carro, uma das coisas que vem com o carro é o manual do proprietário. A Bíblia é o manual do Criador para nós, para que nós saibamos como que nós podemos viver nessa terra aqui. Salmo 119, verso 105, diz lá o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra ela é lâmpada que vai iluminar os nossos caminhos. Glória a Deus. O sexto benefício, pela vida das personagens bíblicas, nós podemos ver onde que elas acertaram. E assim como elas acertaram, nós podemos agir de forma igual e tentar acertar igual elas acertaram. Mas a Bíblia não fala só dos acertos das pessoas, fala dos erros também. A Bíblia escancara o pecado do rei Davi. Mas isso serve para quê? Serve para a nossa
atenção para que nós possamos o quê? Estar atentos e não cairmos nos mesmos erros ou erro que, no caso específico aqui, o rei Davi caiu, mas nos erros em geral que as outras pessoas caíram também. Sétimo, ela aumenta a nossa fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você lê a Bíblia, a tua fé aumenta, a tua fé nas promessas, a tua fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. Deus falou, vai se cumprir. Deus falou, vai se cumprir. Ele não é mentiroso. Ele falou, se cumpre. Então a nossa fé aumenta. Oitavo benefício. Ela nos socorre nos momentos de fraqueza. Quando estamos fracos, quando estamos com dúvida, quando estamos com dificuldade, o que nós podemos fazer? Nós podemos abrir a Bíblia, nós podemos ler e nós podemos nos confortar com a palavra de Deus, sabendo que aquela aprovação que estamos passando, ela é temporária e ela é para o nosso crescimento, sempre para o nosso crescimento. Então ela vai nos ajudar na nossa necessidade nesses momentos de fraqueza. Nono benefício, ela nos ajuda com a cultura geral. Através da Bíblia nós temos o conhecimento do passado. Através da Bíblia nós somos levados também a ler outros livros, outras obras que nos fazem a ter um conhecimento geral. Então a Bíblia é importante também para essa finalidade. Queridos, a Bíblia ela é fonte de prosperidade, ela é fonte de sucesso. Josué 1:8, uma fórmula clássica, diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a leitura da palavra, mais o fazer aquilo que a palavra nos diz, vai nos levar onde? Vai nos levar a um caminho de prosperidade. Você quer ser próspero? Leia a Bíblia. O que a Bíblia fala para aquela situação? Faça, você vai ser próspero. A palavra de Deus ela é muito objetiva com referência a isso. 11º benefício, nos ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro escrito pelo rei Salomão, e principalmente pelo rei Salomão, mas é um livro que é de vida prática. Ele tem muita revelação a respeito de como nós devemos nos portar com as outras pessoas. Fala de fiança, fala de dívida, fala de trabalho, fala de um monte de coisa, relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, é um manual à parte. Se as pessoas seguissem o livro de Provérbios, esse mundo seria muito, mas muito melhor. Então, é importante para nós aprendermos a conviver com as pessoas. E Paulo fala que naquilo que depender de nós, é para que vivamos em paz com os demais. Não é isso? Então, qual é a fórmula? Bíblia, Escritura. 12º benefício. Ela é útil para ensino e correção. É útil para ensino e correção. Está lá em 2 segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse texto foi bem reforçado, realçado nas nossas aulas, aqui principalmente nas primeiras aulas desse trimestre, atestando que a Escritura é inspirada por Deus. E ela serve para quê? Para que nós sejamos educados na justiça. Educado significa o quê? Nós entrarmos naquela forma, sermos guiados àquilo que é o agradável de Deus. Ainda falando em educação, nós podemos lembrar que ela é útil para o ensino dos nossos filhos. Vamos lá para Provérbios, capítulo 22, verso 6, que vai dizer o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós devemos ensinar a criança no caminho. Qual o caminho? Que a Escritura nos revela. Agora, se nós não conhecemos a Escritura, se nós não abrimos a Bíblia, se nós não temos revelação, entendimento, inspiração a respeito de determinado texto, de determinado tema, como é que nós vamos poder ensinar nossos filhos? Então, para que nós ensinemos os nossos filhos o caminho
em que eles devem andar, nós devemos estar no caminho, nós devemos estar meditando, lendo a palavra do Senhor. Esse foi o 13º, vamos para o 14º. E isso é mandamento do Senhor. Ensinar a criança é mandamento do Senhor. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Eu gosto muito desse texto. E o judeu, queridos, ele leva muito a sério isso aqui. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então vejam bem, inculcarás nos teus filhos, inculca nos teus filhos. Fala, ensina, insiste, persiste, não desiste, e o teu filho andará no caminho do Senhor, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que bênção que é a palavra do Senhor. 15º, a leitura nos faz mais sábios do que os nossos inimigos. Você tem inimigos? Com certeza tem. Talvez você ache que não tem, mas você tem inimigos. As escrituras, elas nos fazem mais sábios do que os nossos inimigos. Está lá em Salmo 119, a parte A do verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Então, se a Bíblia falou, é verdade. Portanto, quando nós lemos as escrituras, nós nos tornamos mais sábios até daqueles que querem o mal para nós. Mais ainda, elas nos fazem mais sábios do que os próprios idosos. Quando nós vemos uma pessoa idosa, nós não vemos apenas um avanço de idade, nós vemos também avanço de sabedoria. Nós temos as pessoas idosas como pessoas mais sábias. Isso é um conhecimento geral, é um entendimento geral que nós temos. Salmo 119 ainda, lá no verso 100, vai dizer: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Preceitos eles que foram lidos, que foram absorvidos, que foram guardados no coração. 17º benefício, vamos parar por aqui. Ela aumenta, por fim, a nossa comunhão com o Pai. Por quê? Porque vai nos fazer entender Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós precisamos entender o que Deus tem nos dado. Existe uma história, que essa não é de minha autoria, é de um cunhado de um muito amigo meu. Ele é batista, eles são batistas, né? E esse cunhado, ele traçou a seguinte história. Um certo casal, noivo e noiva, homem e mulher, noivo e noiva, o rapaz precisou se ausentar por um determinado período e viajou. E ficou meses fora. E durante aqueles meses em que ficou fora, tempo ainda que não tinha nada de mídia social, não tinha e-mail, não tinha Instagram, não tinha Facebook, Messenger, SMS, nada, ele escrevia cartas sempre para ela. Ele escrevia cartas para ela, falando do seu amor, falando como que ele estava, perguntando, mas a mulher não respondia, a noiva não respondia. Esse rapaz, depois de 6 meses, voltou para casa, encontrou-se com a sua noiva, conversou com a noiva. E aí, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Mas escuta, e as cartas que eu mandei para você? Você leu as cartas que eu mandei para você? Ah, eu li algumas. Algumas eu não tive tempo de ler, mas algumas eu até que li. Queridos, esse não é o que o noivo espera da noiva. E a mesma coisa o nosso Deus. Nosso Deus escreveu umas escrituras, ele escreveu todo esse conteúdo aqui para o nosso conhecimento, para que nós sejamos sábios, educados na justiça. Então, nós devemos ler a Bíblia por amor ao nosso Deus, porque Ele escreveu essa carta, Ele mandou escrever essa carta para nos comunicar as suas bênçãos, o seu plano de salvação. Ele nos ama e nos quer bem. Então, ficam aqui os benefícios da leitura em geral, os benefícios da leitura cristã em particular, e espero que você comece a ser disciplinado com a sua leitura bíblica para que você possa crescer em conhecimento, em sabedoria, conhecimento de Deus, comunhão com Deus principalmente. Deus abençoe sua vida. Encerramos aqui o nosso trimestre.
Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essa conquista. Até o próximo trimestre, se assim Deus quiser. Shalom.